como é se sentir empoderada? O que é a autoconfiança para você? Como confiar, acreditar mais em mim e fazer o que precisa ser feito? Como utilizar a autoconfiança para combater a ansiedade? Você já se parou para perguntar isso? Você é uma pessoa autoconfiante? Então, esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Você muitas vezes tem a sensação de que não é tão boa quanto as outras pessoas? E, além disso, você fica colocando pensamentos positivos, colocando boas ideias em sua mente, acreditando que isso gerará autoconfiança para você? Somente bons pensamentos, boas ideias, coisas positivas em você não são o suficiente para gerar essa autoconfiança. A autoconfiança não é somente um pensamento, ela é um conjunto de práticas com atitudes que fazem com que você perceba as suas habilidades e potencialidades para realizar os seus objetivos e sonhos no mundo em que você vive, no meio social em que você está inserida, para aí sim gerar valor também, não só para você, mas para os outros. A autoconfiança contribui inclusive para o desenvolvimento da nossa autoestima. Mas existem questões que influenciam no desenvolvimento da nossa autoconfiança e, inclusive, prejudicam ela no seu desenvolvimento. Um dos principais é você acabar querendo seguir sempre a manada, seguir as ideias das pessoas do meio social em que você está inserida, em que você segue sempre aquilo que o outro diz, aquilo que o outro faz, aquilo que o outro quer, porque isso é o que a maioria faz, é o que o social prega como certo, como verdadeiro, como melhor, e por isso muitas vezes você acaba sendo influenciada nas decisões, seja pelos seus familiares, seja pelo seu cônjuge ou por qualquer pessoa do seu meio familiar ou do meio em que você vive, porque é mais fácil com que os outros tomem as decisões para você do que você simplesmente escolher e decidir aquilo que você deseja. E por isso você coloca esse poder na mão dos outros. E quando você faz isso, você deixa de escolher por si própria e passa a fazer com que as escolhas sejam feitas pelos outros, mas nesse caso você já fez uma escolha, que é deixar com que os outros façam isso por você. Você terceirizou esse processo. Isso é uma escolha fora do seu controle, o que faz com que você enfraqueça o pouco de autoconfiança que ainda existe dentro de você, porque você acaba jogando para a vida, para os outros ou para quem quer que seja tomar as decisões por você. Uma forma de você tomar decisões com mais segurança é você olhar elas de outra forma. E como seria isso? Seria você encarando toda a decisão que você toma, toda a escolha que você faz como uma forma de aprendizado. E com isso, toda vez que você escolher algo, tomar uma decisão, você não fica pensando se aquilo foi certo ou errado no momento em que você está decidindo, mas sim depois que aquilo se desenhou, depois que os resultados vieram, você sim pode ter e chegar à conclusão de que aquilo foi bom ou não foi. E então, se no caso não foi positivo como você gostaria, ficam-se os aprendizados. E é dessa forma que as escolhas, as suas decisões acabam se tornando mais seguras, porque você adota um novo olhar sobre aquilo, um olhar de mais leveza, mais amorosidade, para que você não sinta todo aquele peso, toda aquela carga quando você tiver que decidir por alguma coisa na sua vida.
Quando você passa a agir dessa forma, acolhendo as suas decisões, acolhendo aquilo que você faz em sua vida, você assume a postura de ser humano, que é o que nós somos. E por causa disso, por causa dessa postura, você já sabe que errar faz parte da nossa humanidade e que, querendo ou não, isso também torna o processo um tanto quanto mais leve, porque você reconhece a sua humanidade e sabe que nós não somos perfeitos e que, vez ou outra, a gente acaba errando nas decisões, acaba também muitas vezes escolhendo algum caminho que acharíamos que seria o melhor, mas que na verdade não foi, e assim por diante. Mas que tudo isso faz parte do nosso processo de evolução como humanos que nós somos. Outra situação bem comum de acontecer em que demonstramos nossa falta de confiança é nós termos medo de mostrar ou demonstrar as nossas opiniões para o mundo, para as pessoas, para aqueles que estão próximos a nós, por acharmos que a opinião deles sempre é melhor ou que eles julgarão aquilo que você pensa, suas ideias, as suas atitudes, e por isso suas ideias acabam ficando reprimidas. Você tem medo de colocar ao mundo aquilo que você é, aquilo que você pensa verdadeiramente, por causa de tudo isso, por causa desse medo absurdo que te impede de se posicionar para a vida. Mas você pode acabar se tornando o agente de transformação na vida de outras pessoas a partir do momento que você expressa as suas ideias, os seus valores. Nem sempre nós seremos compreendidos, mas na maioria das vezes o caminho nos apresentará pessoas que se conectarão com as nossas ideias, com os nossos valores, com as nossas crenças, com aquilo que nós acreditamos. E é justamente isso a graça da nossa jornada, a graça da vida e de nós nos expormos como pessoas, expormos as nossas ideias, tudo aquilo que a gente acredita, e também isso contribui para que de uma forma ou de outra nós desenvolvamos essa autoconfiança interna, porque se nós temos vergonha, medo ou insegurança de colocar aquilo que acreditamos, como que nós viveremos uma vida em função de sermos nós mesmos se nós não conseguimos nos posicionarmos em relação aos outros com base naquilo que nós de verdade acreditamos, naquilo que nós somos? Toda essa insegurança, a falta de autoconfiança, elas podem desencadear na sua vida uma série de crises, como crises de ansiedade, processos até de depressão, muitas questões de desequilíbrios emocionais e mentais, justamente por você não acreditar em si mesma. Por isso que é de fundamental importância nós fortalecermos cada vez mais a nossa autoconfiança. Por exemplo, se você é uma pessoa que apresenta muito medo de falar em público e em determinada vez que isso ocorreu, você foi muito criticada, as pessoas falaram mal, você acabou fazendo algo errado, cometendo falhas e por isso armazenou memórias que não são boas em relação a este fato. Como fazer então para você conseguir vencer as barreiras desse medo, dessa insegurança e realizar essa ação sem tudo isso junto com você? Nesse caso, não tem nada além de diferente do que você agir. Mas uma das coisas fundamentais para esse processo é você criar novas sinapses neurais, colocando novas mensagens no seu cérebro, na sua mente, em função daquele fato que você viveu. E imaginar da seguinte forma: o que de pior pode acontecer comigo se eu me expor, se eu ter que falar em público? Ah, eles vão falar mal de mim, passarei vergonha, algo nesse sentido? Então imagine o pior cenário
idealize isso. Então, isso é o máximo que poderá acontecer, porque você já criando essa idealização, essa imagem mental, você de certa forma já cria uma segurança dentro de si em virtude daquilo que poderá ocorrer e não será mais algo que funcionará como uma espécie de surpresa. Você, de certa forma, coloca uma espécie de controle naquela atitude que você estará realizando. E isso traz, sim, mais segurança. E depois de você mudar esses pensamentos, essa ideia, trabalhar com essa nova imagem, essa idealização, você pode aí se expor e realizar, colocar em prática essa ação para ir perdendo esse medo aos poucos e voltando a ter autoconfiança nesse exemplo que eu dei. Outra situação que é bem comum, que é responsável pela falta de confiança que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida, vem oriunda principalmente lá da nossa infância, com as memórias que nós tivemos em relação aos fatos que nós vivenciamos. Muitas vezes elas estão no nosso inconsciente e por isso nós não sabemos, nós não damos conta de que existe algo que já é antigo, que gerou todo aquele medo, aquela insegurança, aquela necessidade de nós ficarmos encolhidas no lado, sem querer nos expormos, justamente por estarmos reprimidas em relação àquilo, por nós termos sido de certa forma podados quando nós éramos crianças e apresentou-se diante de nós aquela determinada situação. E dessa forma, aquela situação nos marcou de tamanha forma que deixou a nossa confiança minada. E por isso a gente hoje, quando adultos, não conseguimos desenvolver determinadas atividades em áreas da nossa vida. Tente buscar reconhecer que lembranças, que memórias são essas, para a partir de então ressignificá-las por algo positivo, para que você consiga passar a agir e vencer essas barreiras, romper com isso, de forma que a sua confiança seja desenvolvida novamente. A falta de confiança faz com que nós não agimos diante da vida e ela vem muitas vezes pelo desconhecimento das situações que se apresentam na nossa caminhada e também vem com pensamentos de que nós não somos capazes, nós não conseguiremos, nós não somos boas o suficiente e por isso acabamos paralisadas, não agimos e não fazemos nada porque estamos travadas. Mas o que tem que ser feito nesse caso é uma disruptura desses pensamentos, dessas ideias que nós mantemos em nossa mente para agir no passo a passo, fazer uma coisa de cada vez, de forma com que isso vá recuperando a nossa confiança em relação àquilo que nós ficamos travadas até então, para que isso seja construído e nós assumamos uma postura de agir diante da vida. Outra coisa que mina nossa autoconfiança é a comparação com os outros e quase sempre comparamos os nossos pontos fracos com os pontos fortes das outras pessoas e nesse caso nós sempre perdemos. Então nós temos que adotar uma visão de que assim como o outro tem pontos fortes, nós também temos. E quase sempre esses pontos fortes nos outros, eles são quase que enaltecidos de uma forma fantasiosa, em que nós acabamos acrescentando coisas que nem existem, de tal forma que a comparação acaba minando os nossos pensamentos, as nossas ideias. E também temos a ideia de que a grama do vizinho sempre é mais verde. Mas será que ela não é uma grama artificial? Você não é igual aos outros, ninguém é igual a ninguém, mas cada um de nós tem também os pontos fortes e nós precisamos enaltecer isso em nós mesmos e não somente nos compararmos em relação ao vizinho.
porque todos nós temos as nossas qualidades e os nossos defeitos, da mesma forma que o próximo. Mas por isso que é de fundamental importância nós também termos uma lista daquilo que nós somos bons, daquilo que nós somos capazes, daquilo que os outros nos elogiam, para nós termos ideia daquilo que nós somos, das nossas qualidades, dos nossos pontos fortes. Visualizar isso, para que sim, isso também ajude no processo de desenvolvimento da nossa confiança. A autoconfiança, a falta dela, faz com que você desista das coisas, porque você não se permite errar. Então, uma coisa fundamental para esse processo é o autoconhecimento, para reconhecer os seus talentos e habilidades. E uma ideia para que você possa fazer isso é pegar um caderno e anotar suas opiniões, suas ideias, seus valores, tudo aquilo que você pensa e acredita, para aí então tomar nota das características suas, daquilo que você é como pessoa. E então se conhecer a ponto de saber, eu sou dessa forma, eu gosto disso, eu gosto daquilo, para saber realmente como que você é, quem você é e aquilo que você acredita, para você ter ideia também das suas qualidades, dos seus valores, tudo isso que muitas vezes nós não sabemos ao certo, porque nós somos muito influenciados por tudo aquilo que vem de fora e não por aquilo que nós acreditamos, por aquilo que vem de dentro. Então, respeite os seus limites, ouça o seu coração e seja fiel a quem é você de verdade. Aceite as responsabilidades de ser um ser humano como qualquer outra pessoa. E seja fiel a você mesmo. Se respeite, seja você em essência.